Estamos juntos mais uma vez para estudarmos esta série de lições sobre a Santíssima Trindade e agora no contexto do Espírito Santo, lição de número 9, intitulada Espírito Santo, o Regenerador. E se você está aqui neste vídeo, deve estar à procura da classe tradicional deste canal, que nós compartilhamos com você este roteiro, 3 tópicos, 3 subtópicos, que nós não extraímos igualzinho, está na revista, mas baseado no material do nosso comentário. Portanto, Espírito Santo Regenerador, 3 tópicos do nosso estudo vão ser divididos da seguinte maneira: a Trindade na doutrina da regeneração. Em segundo lugar, a natureza espiritual da regeneração. Em terceiro lugar, sinais que evidenciam a regeneração. Neste canal nós também disponibilizamos para você a aula comentada e já está disponibilizada neste momento, assim que, se você quiser ouvir também o comentário lido da lição junto a alguma aplicação, algum comentário nosso, fique à vontade de abrir o outro vídeo, está na descrição para você, e este roteiro também, você vai achar lá roteiro da lição e está disponível para você somente abrir ali o PDF e baixar à vontade. Então, a Trindade na doutrina da regeneração. A Trindade na doutrina da regeneração é o primeiro tópico da nossa lição e foi isso que o nosso pastor comentarista cobriu no seu primeiro tópico também. Então nós vamos dividir da seguinte maneira: o Pai é o autor do quê? Da regeneração, deste projeto. O Filho é o anunciador e o Espírito Santo é o próprio regenerador. Então a atuação é da própria pessoa do Espírito Santo. Letra A, ou o primeiro subtópico, o Pai é o autor, 2 textos conhecidos nossos. Primeiro, mais do que todos, João 3,16 diz: porque Deus, este Deus aí é o Deus Pai, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus foi aquele que preparou o projeto. Ele amou e por causa disso, ele enviou a Jesus para que, através daquilo que Jesus fez, da parte que homem algum poderia fazer somente crendo, nós poderíamos alcançar aquilo que é a salvação. A vida eterna significa salvação, e salvação significa vida eterna. 1 Timóteo 2:4 é o texto que diz que Deus quer que todos os homens se salvem, vai junto com este contexto, João 3,16. Mas nós vamos ler ainda Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, Deus predestina a igreja. Deus predestina um grupo de pessoas que ele viu em sua presciência, que receberam, que aceitaram o sacrifício que Isaías 53 profetizou, e lá no finalzinho diz: a alma viu. E este que viu na presciência de Deus, viu os santos e viu toda a obra completa em Cristo Jesus. E ele fez isso segundo a sua vontade. Então, o autor deste projeto de salvação é Deus Pai. Esta é a vontade de Deus. Como eu mencionei, 1 Timóteo 2:4 fala da vontade de Deus. Nem todos se salvam, mas não é por falta da vontade de Deus. E no tempo que nós vivemos, o tempo da graça, não só ele tem a vontade, mas ele provê o que é necessário. A graça, em sua forma viva e prática, ela provê o caminho, que é Jesus, e ela oferece esta salvação, esta regeneração. Só o que o homem tem que fazer é crer, se arrepender, e ele vai encontrar este caminho, cujo autor, aleluia, é Deus Pai. O Filho, então, neste contexto funcional, torna-se o anunciador dessa regeneração. Não só ele é o preço pelo pecado, quando ele foi à cruz do Calvário, mas enquanto ele estava em terra, enquanto ele estava vivo, caminhando aqui entre nós, como nos textos que nós vamos ler no Evangelho de João, ele anuncia que esta regeneração, esta salvação que o Pai quer dar, vai vir, está aqui, está entre nós. João capítulo 3, versículo 3 e depois o versículo 7, que é o contexto da nossa lição, né? O texto de Jesus com Nicodemos, diz o versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. Até o pastor usa a palavra exigência de Jesus. Aí o versículo 7 diz, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus anuncia que vai acontecer um novo nascimento, e ele sim coloca, como diz o pastor bem colocado aqui, como exigência a quê? A que agora todo aquele que queira pertencer a Deus, entrar ou pertencer ao reino deste Deus, o reino de Deus agora está entre vós, pela pessoa de Jesus que está aqui na terra, aleluia. Então o reino de Deus está entre vós, entre nós, aqui no contexto de quando ele veio, quando ele desceu. E ele agora anuncia e abre a porta deste reino através da regeneração, porque esta obra é espiritual, mas ele anuncia, tem que nascer de novo, não te maravilhe que é necessário nascer de novo. Então este novo nascimento ou essa regeneração está sendo anunciada aí por Jesus, capítulo 4 ainda de João, versículo 23 a 25, ele diz agora àquela mulher samaritana, mas a hora vem, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então o Filho está anunciando um novo tempo, que os samaritanos, como aquela mulher, podem adorar, podem entrar na presença do Pai. Ela acabou de perguntar, no contexto aí, você se lembra? Onde se deve adorar? Quando ela reconheceu que aquele era o Messias. Onde a gente deve adorar? Meus pais dizem que é aqui, vocês dizem que é lá. Ele diz, não. A coisa está mudando agora, aleluia. Ele está então agora, Jesus vem anunciar este novo caminho da regeneração que ainda era desconhecido naquele tempo. E o Espírito Santo, quem é? Aquele que vem fazer a obra da regeneração. Jesus veio pagar o preço pelo pecado, veio tornar-se o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo é aquele que transforma, que regenera, que opera esta obra no ser humano. E o versículo 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, olha aí, vos anunciará tudo. Então essa é a palavra da mulher, confirmando aquilo que o Messias já está anunciando a ela, mas que ela entende que o Messias seria o anunciador destas obras espirituais. O Espírito Santo como regenerador, João 3:6, o texto diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mostrando o que neste texto? O que mostra? Mostra o que Nicodemos viu, é o que é natural de ver. Quem nasce da carne é carne. Filho de uma mãe e de um pai é uma criança, é um bebê. Mas quem é nascido do Espírito, e este Espírito aí com E maiúsculo, é um ser espiritual, ou seja, só existe transformação, vida espiritual por uma obra do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6:11 diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, por quem? Através de quem? Pelo Espírito do nosso Deus. Então esta obra aí, que é a obra da regeneração, lavados do nosso pecado, santificados, um posicionamento agora em Deus, justificados diante do Senhor, Deus Pai, então é uma obra feita do Espírito Santo de Deus. A natureza espiritual da regeneração dividimos em 3 subtópicos, uma transformação espiritual, uma transformação de conduta e uma transformação de valores. Em primeiro lugar, a transformação espiritual, texto conhecido, 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que coisas velhas são essas? O que é estar em Cristo? Toda essa realidade de salvação trata-se de uma transformação, de uma obra espiritual. Amém? Vai dar frutos humanos? Sim, nós vamos falar sobre isso porque o pastor mencionou aqui. Sobre sinais que evidenciam e sinais vistos com os nossos olhos, coisas que nós vemos como humanos. Mas a transformação em si, a obra da regeneração é uma obra espiritual. 1 Coríntios 2, versículo 12, versículo 14 diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora, o homem natural não compreende, não conhece, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, apesar dele ter a capacidade racional, ele não discerne as coisas espirituais.
Ele pode reconhecer uma ou outra coisa espiritual, entender na visão humana daquilo que se está apresentando, mas ele não discerne espiritualmente, porque o entendimento pleno, vivível desta palavra, ela é uma obra espiritual. Então, se Deus não operar esta vida em nós, nós não teremos entrada, a visão, o entendimento espiritual deste mesmo tema. Como eu disse até na aula comentada, eu gastei algum tempo falando sobre isso, pessoas que entendem, que entram no cristianismo, que aceitam, que permanecem no cristianismo, porque entenderam ser o caminho que mais faz sentido, a visão de mundo que mais faz sentido para nós. Este é um cristianismo intelectualizado, e muitos dentro do cristianismo estudam e permanecem assim. E eu diria, bom, mas não é aquilo que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós, o que é verdadeiramente ser crente, é ser transformado. Aquele que aceitou no seu entendimento, ele vai dar frutos segundo as suas obras, segundo a sua inteligência, segundo o seu entendimento, daquilo que vai ler na Bíblia Sagrada. Mas aquele que nasceu de novo, aleluia, ele vai dar fruto espiritual de uma obra espiritual. Faz diferença? Totalmente. Faz diferença totalmente. Então nós vemos aí que o homem natural, ele não compreende nessa dimensão espiritual, mas aquele que é nascido de novo, sim. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. E vos vivificou, ou seja, vos trouxe a vida. Nós estávamos, segundo a palavra de Deus, mortos, né? O texto aí está dizendo. Mortos significa separados de Deus. Mortos porque no versículo 1 está dizendo, em vossas ofensas e pecados, ou seja, a ofensa e pecado contra Deus é o que nos separa de Deus. Versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, onde nós estávamos espiritualmente. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Qual era o contexto de lá? Os desejos da nossa carne. Que mais? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, que tipo de natureza, irmã? Espiritual. Espiritualmente nós éramos filhos da ira. É o que diz a palavra de Deus, a nossa posição neste tempo, como outros também. Vamos ler o 4. Mas Deus Pai, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, separados em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sua e salva. Então esta obra de transformação espiritual é desejo do Pai, é ação do Pai em enviar a Jesus, em prover a atuação do seu Espírito, aleluia, para que haja vida em nós. Então o contexto dessa transformação é o projeto de Deus. Mas não só há uma transformação espiritual, há uma transformação de conduta. Agora escute, por favor. A transformação de conduta da salvação, ela é fruto da transformação espiritual. O pastor aqui repete várias vezes, que a nossa salvação não vem das obras. Ele até explicou bem a religião. Ele disse, olha, Nicodemos era um religioso. E ele entendia, na sua predisposição, que as boas obras, ou seja, uma conduta perfeita, lhe levaria à salvação para com Deus. No entanto, a salvação pela fé, ela é primeiro, ou seja, a justificação, ela acontece pela fé. E a boa conduta, a transformação espiritual, é que vai trazer consequências, frutos, que em atuar em nós caminharemos em uma boa conduta. Então, a obra para nós é fruto da nossa salvação, é consequência da salvação, não causa da nossa salvação. Nós não fazemos por força, por mandamento, fazemos sim por obediência, fazemos sim com amor, mas fazemos na força do Espírito Santo, porque é provável, é comprovado biblicamente que o homem em si não tem poder contra o pecado, ele falhou e não consegue ser perfeito como nunca foi em relação à lei. No entanto, pelo poder de Cristo Jesus e a autoridade, nós temos poder contra o pecado. Nós temos poder para dizer não espiritual. Então, o que eu estou dizendo aqui é que este assunto de regeneração, este assunto de salvação, ele pode ser entendido teologicamente, humanamente, mas a ação dele,
a operação dele, o que vem depois dessa transformação, toda a obra relacionada é uma obra espiritual. Romanos 6, 4, depois eu vou saltar ao 11 e lerei até o 13, que diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia. Então, o que diz aí? Se vocês foram transformados, se vocês já têm poder sobre este pecado, vamos trazer duas comparações aí. A primeira, que é a última que colocou aí, é que você agora vai ter prazer de se apresentar a Deus, ou seja, nós já fomos santificados, separados, tirados do mundo, das trevas e somos de Deus, pertencemos a Deus. Mas nós temos ainda liberdade, mesmo estando em Deus, no reino de Deus. E a palavra diz que nós deveríamos oferecer os nossos membros, oferecer a nossa vida, oferecer aquilo que nós somos a Deus. E se nós fizermos isso, este pecado, estes desejos vão estar mortos. Aí ele traz o primeiro, que a gente leu primeiro, a simbologia do batismo. Assim como no batismo nós fomos mortos para este mundo, e Deus ressuscitou Jesus, um dia ele vai nos ressuscitar também. Ou seja, o projeto e a atuação é espiritual. No entanto, a nossa conduta, carnalmente, humanamente, era uma. Mas agora que nós temos não só o poder espiritual, mas um relacionamento com Deus, nós somos chamados a oferecer. Da mesma maneira que no passado, na lei, se oferecia sacrifícios, nós oferecemos a nossa vida como mortos para o pecado e livres para a justiça do Senhor. Vamos ler o próximo texto, que diz em 1 João, capítulo 3, versículos 6 a 9, diz: qualquer que permanece nele em quem? Em Deus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então são palavras muito fortes que João coloca aí, mas não aleatoriamente. Tenha certeza que essas palavras, eu sei que você crê dessa maneira, eu creio dessa maneira, você crê, são as palavras não de João, mas de Deus para nós. E tão fortes que ele diz, não funciona assim só em vocês, não. O diabo, que é o pai da mentira, que é o pai, que é o primeiro, né, que trouxe este pecado, ele sempre pecou, sempre viveu pecando, sempre praticou o pecado. E aí João está nos fazendo entender o seguinte, que o crente ele pode falhar, ele pode pecar, mas ele nunca permanece no pecado. Porque o que acontece conosco, exatamente porque nós estamos nele, está aí o ponto. Se você, como está escrito no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus, então este negócio de novo nascimento é ser nascido de Deus. Lembra de João capítulo 1? Não nascer da vontade do carne nem do varão, mas de Deus. É uma transformação espiritual, é uma nova vida espiritual, é uma obra divina. E o Espírito de Deus ainda habita em nós. Então nós não conseguimos viver pecando. Quando um crente peca, ele sente vergonha. Quando o crente peca, ele sente-se culpado. Ele tem que se livrar daquele peso. Por quê? Porque o Espírito não permite que permaneça. Se alguém consegue viver pecando, esse alguém não conheceu a Deus e não é de Deus. Um crente pode cair, pode falhar uma vez ou outra vez, pode. Ele pode até, se ele quiser, escute por favor. Se ele não der ouvidos ao Espírito Santo, porque se ele não sente nada, não se sente culpado, ele não é de Deus.
Ele não é de Deus, ele não nasceu de novo ainda. Escute, por favor, isso é importante, essa Bíblia. Se ele não se sente culpado, se ele não tem vergonha do seu pecado, se ele não se sente culpado, está na igreja, mas está junto com o mundo e não se sente, não tem problema para ele, ele não nasceu de novo. Não existe isso. Agora, um crente pode ter nascido de novo, pode ter brincado com o pecado, pode ter pecado, não conseguiu sair. Quando eu digo não consegui, eu vou botar umas aspas muito grandes, porque o Espírito Santo com certeza neste tempo está atuando, está obrando, mas não quis. A verdade é essa, não é que não conseguiu, não quis, deu desculpa, deu outra, e aí agora já está num vício, agora já está num problema maior, porque já se meteu em outras coisas, sabe que um abismo chama outro abismo. E aí chegou num ponto que a pessoa está vivendo no pecado. Chegou num outro ponto que ele já não está mais no caminho apertado, mas ele está num caminho largo, já está à vontade ali. Então o que aconteceu aí é que essa pessoa está desviada. E o caminho largo não leva ao céu. Jesus apresentou 2 caminhos e o caminho que leva ao céu é o caminho estreito. Então significa que alguém pode sim se desviar. Tem até um livro pequeno, curto, um livro eletrônico no meu site, chamado, perguntando, né, o título, Os Desviados Vão para o Céu, e uma análise sobre este tema teológico sobre a salvação até o fim, 5 escrituras que provam aquilo que nós estamos ensinando aqui. Então, uma transformação de conduta que é o quê? Que é fruto de uma transformação espiritual. Então, a primeira coisa na regeneração é que ela é uma transformação, é uma obra espiritual. Agora, como fruto, a nossa conduta vai mudar. O que mais? Letra C, transformação de valores. Não só a nossa conduta, o que fazemos, mas os valores significam o que é importante para nós. Muda por dentro. Muda a nossa maneira de pensar. Muda a nossa visão de mundo. Não porque nós fomos convencidos pelo cristianismo ser o melhor, mas por causa de uma obra espiritual de Deus em nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3. Diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Como assim, irmã? Aquela mesma parábola que a gente acabou de ler no outro texto. Como no símbolo do batismo. Morremos para o mundo, ressuscitamos com Cristo, essa nova vida, que seja Cristo vivendo em nós. Ah, meu Deus. Portanto, diz Paulo à igreja de Colossos, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E é tão interessante que o cristianismo de hoje, nas nossas igrejas, diz, irmão, se preocupe com o daqui, vamos lutar pelo daqui, vamos batalhar pelo daqui, vamos dar o daqui, o daqui, o daqui. E a Bíblia é a palavra de Deus, até que eu saiba, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, e que os homens de Deus, se são de Deus, e se permanecem em Deus, e trabalhando para Deus, deviam estar falando esta mesma palavra. Então buscai as coisas que são de cima, Paulo. O que mais? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quer mais claro do que isso? Eu não preciso de mais claro do que isso. E se você se perguntar, eu não vou dar uma resposta ampla aqui não. Mas o que são as coisas de cima? Leia a Bíblia. Eu vou dar só essa dica. Se você ler a Bíblia, você naturalmente vai pensar nas coisas que são de cima. Você tem o Espírito Santo de você, você lê a Bíblia, não tem saída. E por favor, por falar nisso, a gente tem a leitura bíblica anual aqui neste canal. Procure, por favor, a playlist da leitura bíblica anual. 5 vezes por semana, mais ou menos 20 minutos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Glória a Jesus. O que mais? Versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortos para quê? Para o mundo. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pertencemos a Deus. Que é isso? Por que mudou os nossos valores? Porque nós somos nascidos de novo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Então, quais são os valores? Valores nessa terra das pessoas é coisa daqui. Valor é ser rico, valor é ter status, valor é conhecer gente importante, valor é se dar bem na vida, valor é ter uma família bonita, valor é as pessoas me respeitarem ou que me honrarem, o que quer que seja. Valor é ter, valor é saber, valor é conhecer, valores daqui. Nossos valores mudaram. Se nós nascemos de novo, e se nós nos alimentamos das coisas espirituais, nossos valores, nossos pensamentos mudarão. E eu pergunto, quem de nós está vivendo isso? E que Deus tenha misericórdia, que os nossos líderes ainda possam ser homens de Deus para nos ensinar no caminho de Deus, a pensar, a viver e a priorizar o que é de cima. Nós vivemos aqui, todo mundo continua aqui, até o fim do último dia que Deus queira a gente aqui nessa terra. Mas a Bíblia chama para buscar e pensar nas coisas de cima, sim ou não? Então eu estou falando heresia ou estou falando a palavra de Deus?
Então que nós possamos temer a palavra de Deus, se é que reconhecemos como palavra de Deus e autoridade para a nossa vida. Capítulo 6 de Mateus, versículo 24 e 25, depois eu salto 33. Diz 24, ninguém pode servir a dois senhores. Isso é Jesus falando. Porque de odiar um e amar o outro. Eu até não gosto de ler essa passagem, porque para mim é forte demais, irmãos, honestamente. É duro. Ou dedicará a um e desprezará o outro. Tá aí. Se você amar um, você tem que, é natural. Não é que você tem que, não é da tua cabeça de eu tenho que odiar o dinheiro. Não. Ninguém quer odiar dinheiro. E diga de passagem, o texto aí termina, não podeis servir a Deus e a mamão. Mamão é o Deus do dinheiro. Ninguém em sã consciência diz eu odeio dinheiro. Mas o Espírito que habita em nós não tem prazer nenhum nas riquezas humanas. E agora? E neste contexto aí nos versículos anteriores, que eu não vou ler, Deus diz para nós, eu sei a vossa necessidade. E os passarinhos, todos eles, eu cuido de tudinho. Eu cuido de tudinho, não cai um sem eu querer. Os lírios, eu dou roupa mais bonita do que Salomão teve a todos. Por acaso eu não sei o que vocês precisam? Então Deus sabe o que nós precisamos. Mas eu quero afirmar o que a Bíblia diz. Quando alguém se dedica a um, despreza o outro. É natural. Ou seja, não é importante. Não é de suma importância. Não é a prioridade da minha vida. Claro que eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me alimentar. Claro que eu tenho que ter onde viver. E não é pecado eu querer ter onde viver e talvez um pouquinho mais. Porque se Deus me permitiu ter um pouco mais, por que não guardar ao invés de esbanjar e etc? Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a minha vida, o meu desejo, aquilo não é importante. Exceto, com certeza, como eu estou dizendo, no conteúdo da importância para o nosso mantimento. Ainda assim, a minha dependência é do Senhor, porque se eu não depender, eu posso estar indo nesse caminho aqui, ó, de vitória, né? Nas nossas palavras. E ali na frente, Deus permite alguma coisa acontecer, um acidente acontece, uma realidade de família acontece, nós perdemos tudo. Então a nossa dependência tem que ser sempre do Senhor. O nosso valor, a nossa esperança, a nossa dependência nós fazemos, nós ganhamos, nós vivemos neste mundo, mas pensando, dependendo, aleluia, e adorando aquele que está em cima. Versículo 25, por isso, disse Jesus, continuando, vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Vamos saltar ao 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Tá aí. A receita bíblica contra a ansiedade chama-se fé. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis. O que é inquietar? Ficar preocupado, nervoso. Será que vai dar? Será que tem? Será que vai acontecer? É Jesus falando. E eu sei, irmãos, não pense que eu estou falando para você que para mim dói muito, porque eu sou tão humana quanto. Mas eu não posso sair da verdade da palavra. Ou eu creio na palavra ou eu não creio na palavra. Ou ela é a palavra de Deus ou ela não é a palavra de Deus. Ou ela é verdade para a minha vida ou ela não é verdade para a minha vida. E Deus está dizendo, eu não tenho que me inquietar, que eu tenho que deixar que cada dia cuide de si mesmo. Basta o mal que eu estou sofrendo hoje, amanhã Deus dará. Ele disse, eu sei o que você precisa. Eu vou suprir. Isso, para você não se inquietar, principalmente em determinados dias da nossa vida, estações da nossa vida que a gente está em falta, está sem ver a provisão do amanhã, é muito difícil, chama-se fé. É dormir orando, é dormir com lágrimas nos olhos, diante deste Pai, deste Deus. É provar a fidelidade deste Deus. Aleluias. E se nós cremos e veremos, como disse Jesus, aquelas pessoas verão a glória de Deus. Aleluia. Então vamos lá, valores, já acabamos, né? O terceiro subtópico aqui. Terceiro tópico, sinais que evidenciam a regeneração. Então nós já vimos que a transformação no segundo tópico ela é espiritual, mas porque é espiritual ela muda condutas e muda valores. E agora os sinais que evidenciam. Primeira coisa, nós sabemos que estamos perdoados. Por quê? Qual o sinal? Nós sentimos liberdade para com Deus.
Nós sabemos que somos santificados. Por quê? Porque nós estamos separados do mundo, somos separados para Deus. Nós sabemos que somos de Deus, pertencemos a Deus. Por quê? Por causa do fruto espiritual da nossa vida. Então, em primeiro lugar, dos sinais que evidenciam a regeneração, nós sabemos que estamos perdoados, temos liberdade. Romanos capítulo 8, versículo 1, este texto conhecido nosso, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós que somos regenerados, nós não andamos mais. Quem é nascido da carne é carne. Lembra? Jesus disse para Nicodemos. E quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem anda segundo o Espírito, alimentando as coisas do Espírito, pensando nas coisas do Espírito. E não é profecia não, irmão, é Bíblia. É palavra de Deus. É comunhão com Deus. É oração a Deus. É estar na igreja, é amar o povo de Deus, é servir a Deus. Quem anda segundo o Espírito, na direção de Deus, não tem mais nenhuma condenação. Que é isso? Liberdade por dentro. Eu posso não ter nada, mas eu estou tranquila. Eu posso não ter segurança disso, mas eu tenho paz no meu coração. Como pode ser isso? Qualquer pessoa bem informada no dia de hoje que olhe para as coisas deste mundo, na geopolítica, na economia, na tecnologia, tem tudo para desesperar-se. E como eu pesquiso uma outra coisa acerca disso, temos que ler e ouvir pela fé. Temos que fechar estas notícias, estas coisas que nós estudamos e vemos e dizer: Senhor, a minha confiança está em Ti. Dizer: ora vem, Senhor Jesus, estamos prontos, porque sabemos que a qualquer momento Jesus voltará. Amém? Ou seja, em meio ao caos, temos liberdade espiritual. Por quê? Porque estamos perdoados, somos de Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé. Nós alcançamos a Jesus pela fé, fomos justificados, perdoados, livres. Temos paz com Deus. Deus não vai nos julgar, Deus não vai nos condenar por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, sabemos que somos santificados, ou seja, separados para Deus. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, o que diz aí? Pertencem a Deus. Então, de Deus não é só o meu espírito, né? Muita gente diz: o meu espírito pertence a Deus, meu corpo é meu. Não! A Bíblia diz: o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus. Ser santificado significa que nós fomos separados para Deus. Está aí, nós fomos comprados por bom preço. O texto diz lá em Pedro, né? Não foi com coisas perecíveis como ouro, prata, que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. Fomos comprados, irmãos. Comprados. Agora nós pertencemos a Deus. Então glorifiquemos a Deus com todo o nosso ser, corpo, alma, espírito. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim a vida eterna. Está aí. O fruto de quem é comprado, de quem é liberto do pecado, é para a santificação. O fruto da vida da pessoa é para a santificação. Ela se preocupa mais em agradar a Deus, ele se preocupa mais em agradar a Deus, que é santo, é separado, está procurando chegar mais para o lado de Deus. Porque se não for assim, alimentar as coisas da carne, pode se tornar um crente, mas um crente carnal. E o caminho da carne vai chegando cada vez mais devagarzinho perto do pecado. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessa, irmão? Um emprego melhor. É o nosso partido que vai ganhar. Partido político, partido de futebol, partido do que quer que seja deste mundo. Não, irmãos. Promessa de vida eterna, irmãos. Promessa de estar com Cristo, promessa de que esta vida aqui vai acabar, irmãos. Que é passageiro, que isso é deserto, aleluia. Mas que a Canaã nos espera. Isso aqui é a promessa da Bíblia, irmãos. Que Bíblia nós temos? Quem nos está iludindo, pelo amor de Deus?
Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia. Se não tivesse Cristo ressuscitado, em vão seria tudo. Paulo diz, capítulo 15 de Coríntios, aí a gente devia mesmo é comer, beber e festejar e viver mesmo mundão, porque para que se separar? Se não existe vida eterna, se não existe ressurreição dos mortos, mas Cristo ressuscitou e fez-se as primícias dos que dormem, ou seja, todo mundo que dorme vai ressuscitar. Se eu e você dormirmos, ou seja, morrermos, vamos ressuscitar. E se formos os bem-aventurados, que a vinda de Jesus e nós estivermos nele, vier antes, seremos transformados. Temos a mesma promessa da vida eterna. Então, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Não é só da carne, é do espírito e da carne. Tem coisa errada, tem imundícia em todas as áreas. Purifiquemo-nos, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que é isso, irmão? É temer a Deus em tudo. Aperfeiçoar a santificação. Eu já sou santo. A Bíblia diz aperfeiçoe a santificação. Como? No temor do Senhor. Você temeu alguém na sua vida? Um pai, uma professora? Como é que você faz? Você fica quietinho, faz tudo do jeito certo, não é assim? É o que o temor faz. E pode ser o temor de uma surra, mas pode ser o temor digno da autoridade natural de alguém que ama, como um pai, como uma mãe, mas que pelo respeito, o amor, a consideração e a verdade daquilo que você foi criada, você teme. Será que o pai vai deixar? Será que o pai... Todo tempo você está se perguntando, será que o pai vai gostar disso? Será que a mãe... Não é assim que a gente vive na realidade do dia a dia da nossa vida? Pois a palavra de Deus diz que nós devemos nos aperfeiçoar na santificação através do temor de Deus. Então, irmãos, vou fazer isso. O que Deus pensa acerca disso? O que Deus pensa acerca disso? Vou visitar fulano, vou falar aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer... O que Deus pensa? Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude em nome de Jesus. E a última e a mais forte, a mais visível para todos nós, sabemos que somos de Deus pelo fruto, Gálatas 5:22. Se de nós tinha uma Manuela que não conhecia amor e agora ama, sabe o que é amar. Se tinha uma Manuela que não sabia o que era ser longânima e de repente, depois dessa operação espiritual, começou a ser mais paciente, mudou, temperante, ter fé, todos esses frutos, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É natural do Espírito que agora habita em nós. Agora, nós podemos não dar ouvidos a ele e alimentar as coisas da carne. E este fruto não vai se mostrar operacional, mas assim que nós recebemos ao Senhor, assim que nós somos transformados, e é simples, irmão. Você quer sentir, irmãos, é uma coisa tremenda, é demais. Até às vezes quando a gente fica meio carnalzinho, vou fazer um exemplo bem prático para nós aqui que já somos crentes há um tempo. Quando você fica meio carnalzinho, um tempo, etc., perturbação da vida, família, isso, aquilo, trabalho, o que quer que seja. Aí, de repente, tem um culto abençoado, irmão, que é poder de Deus, e você, né, sente a graça, e você chora, e você... a palavra te alimenta, toda aquela realidade espiritual, de verdade, que alimenta a sua alma, e você sai, irmão. Já sentiu isso? Você sai, parece que é meio anestesiado, bobo, você não tem a mesma reação. Ser lento para responder, longânimo, o menino te aperreia, fazer o nosso vocabulário nordestino, aperreia do mesmo jeito. Mas você não reagiu do mesmo jeito. Aquela pessoa te perseguia, continua do mesmo jeito, mas você olha para ela e não sente a mesma ira. Pelo contrário, tem até capacidade de amá-la e dizer, Senhor, tem misericórdia daquela alma. Tá aí. Isto é o fruto do Espírito. Então, quando nós alimentamos o Espírito em um culto, meu irmão, de verdade, abençoado de verdade de Deus, é uma injeção direta, irmão, de vitória espiritual. Amém? Mas todo culto, você vai ser alimentado de água espiritual. Toda leitura bíblica, um versículo, é algo, irmão. Então tem duas maneiras. Tem o culto que é muito, agora se você não manter com as doses pequenas do dia a dia, vai acabar ficando do mesmo jeito sem nada. Vai acabar voltando a ser um crente carnal, em nome de Jesus. Mas é lindo ver isso na prática. Quem nasce de novo, a gente vê isso claramente. Logo depois a pessoa transformada. Mas depois parece até que vai todos nós, parece que a gente vai perdendo, irmão. Que tristeza isso, né?
Falta de exortação, falta de culto de doutrina, irmãos. O que está acontecendo? Será que na nossa igreja está faltando ou a gente que está faltando culto de doutrina? Está faltando culto de doutrina na nossa igreja ou nós que estamos faltando culto de doutrina? Ou nós não estamos lendo a palavra de Deus? Ou nós não estamos nos submetendo a Deus? Ou nós não estamos buscando aprender? O que está faltando? Porque o fato é que se nós estivermos alimentando as coisas espirituais, este fruto é uma realidade nossa. E a prova de que se nós somos de Deus, Ele está aqui, pela pessoa do Espírito Santo, está operando em nós e fazendo este milagre que o ser humano naturalmente não faz. Mateus capítulo 7, versículo 16 e 17, diz, porque por seus frutos, olha Jesus dando aí a resposta, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Colhe-se figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Agora, a gente consegue disfarçar. Vamos aqui entre nós. A gente disfarça, só que não disfarça o tempo todo. Porque é da natureza e Jesus sabe e está ensinando a gente isso aí. Você quer conhecer uma pessoa? Olha o fruto. Mas não olhe só na frente, naquela hora que a gente tá tudo maquiadinho, tudo arrumadinho, cabelinho, tudo certo, né? Já tudo a família, tudo arrumadinho. Ninguém sabe o que tá por trás, qual a realidade dentro de casa. Ninguém sabe de nada. Nem dentro do coração não sabe de nada. Tem uma coisa, você conviver com a pessoa nesta circunstância, naquela circunstância, oh, homem de Deus. Aí você senta para comer no almoço com a pessoa e dá as palavras e o jeito e as prioridades. Meu Deus, homem de Deus, o que é isso? O que é isso, Jesus? Tá aí. Os frutos conhecereis. Então, que Deus nos ajude a conhecer as pessoas pelos frutos, mas entender que nós nos conhecemos a nós mesmos. Vamos chegar aqui no mais importante? Pelos frutos da nossa vida. Como é que está o nosso fruto? Que Deus abençoe você, professor, trazer este desafio, esta palavra, e use com sabedoria, com amor, mas também com autoridade espiritual. Em nome de Jesus. Amém.